Olá, e hoje estamos aqui com mais um episódio do podcast Eles por Elas, que é feito por mim, Liliane Bento, e pelo Jaime Avendano, que hoje não pôde participar conosco. Nós temos uma pessoa aqui que tem uma história muito boa e a gente vai acabar preenchendo todo o espaço que seria do Jaime. Porque mulher sempre fala demais, né? Então eu vou apresentar para vocês a Cláudia Lindner, que é a entrevistada de hoje, e que é uma mulher assim que tem uma história muito boa, que até o espaço que a gente tem aqui vai ser pouco para ela contar, né? Porque ela é assim, como é que nós vamos dizer? Ela começou no setor de tecnologia numa época que era dominado por homens, que ainda é, mas diminuiu bastante esse percentual, não é, Cláudia? É verdade. Olá, pessoal. É uma honra estar aqui. Muito obrigada aí. Obrigada por ter aceito o nosso convite. E quando a Cláudia começou na tecnologia, isso faz o quê? Uns 30 anos, Cláudia? Mais de 30 anos. Tô entregando a idade, mas... A gente precisa, né? Nem todo mundo vai fazer essa conta. Mas ela começou a beber. Comecei a beber. Mas porque você é mineira, né? Então, quando você Isso. decidiu que ia trabalhar na área de tecnologia, como é que foi esse processo? Chegar pro teu pai e dizer, eu quero trabalhar em tecnologia. Porque há 30 anos, os pais achavam que a filha ia ser professora, né? Enfermeira. Profissões mais femininas, digamos assim. Sim, na verdade, meu pai, ele dizia que mulher não precisava nem estudar, nem trabalhar. Pô, já foi mais além, hein? Já foi mais complicado para mim. Então, não precisava? Não, disse que era só aprender a lidar com a casa, os filhos e estava tudo certo. Então, ele não incentivava a gente a estudar. Então, você teve uma barreira a mais. Sim. Aí eu comecei a trabalhar desde os 8, 9 anos já, fazendo faxina, vendendo coisas na rua, para eu me manter estudando, que eu precisava ajudar em casa. Né? Mas ele não se incomodou com isso? Não. Trabalhar, não? Não, trabalhar não. Mas assim, claro, enquanto isso, eu fui fazendo tudo que ele recomendava para ser uma boa dona de casa. Aprendeu tudo que tinha que fazer? Aprendi tudo. Lavar, passar, cozinhar. Bordar, cortar cabelo, tudo que vocês pensaram. Bordar também? Bordar, aham. Assim, aquela mulher pronta pra casar. Exato. Se tudo desse errado, casava. E como é que daí foi esse processo até você definir, não, eu quero trabalhar com tecnologia? Até porque tecnologia realmente, por mais que a gente sempre teve, há 30 anos, era uma área que até as pessoas dizem, nossa, você vai fazer o que lá? Como é que é? Não era o que é hoje. Né? Como é que foi essa decisão? Olha, na verdade eu queria fazer medicina. Ah. Quando jovem eu queria medicina. É óbvio que meus pais não tinham condições de pagar, então eu tinha que escolher um curso que eu pudesse fazer. E pagar. E não pagar, porque tinha que ser na federal também, porque não tinha condição de pagar a faculdade. Aí, na época, falava-se muito de tecnologia, era uma novidade muito grande, e eu já me interessei. Poxa, eu não quero fazer o que todo mundo faz, eu queria fazer algo que me desafiasse, né? E eu fiz um cursinho no ensino médio, que o professor ficou assim encantado comigo. Ele dizia, você tem que ir para tecnologia, o seu raciocínio é muito rápido, você tem uma memória fantástica. Então fiz alguns testes, algumas coisas, que ele falou, você vai passar, vai que você vai passar. Mas todo mundo me dizia, né, não, TI não é para mulher, você não vai passar no vestibular na federal tendo estudado numa escola tão ruim, que era uma escola pública. Pública e de conjunto habitacional. Daqueles mais ruinzinhos, assim. Mas que há 30 anos ainda era melhor do que alguns que a gente encontra hoje. É verdade, isso é verdade. Né? Mas aí deu certo, já no primeiro vestibular, passei, comecei esse curso na Universidade Federal de Uberlândia, UFO, que era uma das mais desejadas no Brasil, na época. E como foi isso pro teu pai? Primeiro, você passar no vestibular, segundo, uma faculdade que era pública e era bastante concorrida, e numa área que ele nem sabia o que se fazia lá, né? O que ele falou quando você passou? Olha, eu não recordo exatamente, mas ele nunca foi contra. Mas ele ficava admirado, assim, da minha coragem de fazer. E eu acho que tinha um orgulho dentro dele que ele nunca colocou pra fora, né? Porque senão era homem. Às vezes ele me olha, dependendo do projeto que eu assumo, ou coisas que eu começo iniciativas que eu começo, ele tem certeza, filha? Olha, isso aí pode te dar muito problema. Então, ele é daquele de puxar para trás um pouquinho, né? Mas por receio, talvez, né? Talvez para que a gente não se machuque, né? Para que não seja difícil, enfim. Mas ele nunca disse não vá. No começo ele não queria mesmo, ele achava que não precisava. Pelo gosto dele, você não teria feito. Não teria. Mas a minha mãe sempre apoiou e ele também não foi contra. Quando ele viu que eu buscava isso, que era o que eu queria, ele deixou. E como é que foi? Quando você passou pro vestibular, você disse que a maioria eram homens, né? Você lembra quantas mulheres estavam fazendo o curso?
Olha, se não me engano, era eu e mais duas. Uma delas desistiu logo no comecinho. Então, concluiu o curso, foram 2 mulheres? Duas. E como é Eu que foi e a uma festa de japonesa. formatura? Foi interessante. Um monte de homem. É, E os professores? Porque eu imagino que até os professores deveriam se admirar de ter 2 mulheres na turma, ou não? olha, o coordenador do curso, ele falou no dia da última aula, ele olhou para todos nós e falou assim, olha, eu tenho que reconhecer os pré-julgamentos que eu fiz aqui na sala. Ele falou assim, eu olhei para a Cláudia, e eu fui a primeira colocada no curso, né? Eu ganhei o estágio no Núcleo de Processamento de Dados. Eu olhei para a Cláudia e não dei nada por ela. Eu achei que era só mais um rostinho bonito aqui na sala. Ele falou isso? Querendo entrar no mundo dos homens. Bem assim, ele falou. E aí, deu os parabéns e tudo mais, né? Enfim. Mas eu achei interessante a coragem dele falar isso em público ainda. Mas eu já ouvi algumas pérolas também, por ser mulher. Mas daí você se formou e você já estava trabalhando na área de tecnologia ou foi depois da formatura? Como é que foi isso? Não, foi depois. Eu trabalhava na área administrativa já, eu comecei muito cedo, Para né? poder se manter. Eu comecei como assistente de dentista, eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, meio período por dia. Antes era esses bicos que eu falei antes, né? Uhum. E aí comecei na área administrativa, fui vendedora, fui caixa. E quando eu entrei na empresa CR Sabag Empreendimentos Imobiliários, eu criei uma carreira ali dentro. Comecei também de auxiliar de escritório e fui passando por todas as funções até chegar à gerência da filial, depois assumi a gerência da matriz. Ali a gente tinha uma equipe de umas 70 pessoas, 40 vendedores, eram lançamentos de loteamentos, clubes, construção de clubes em muitas cidades. Então a gente tinha um time grande e eu já estava na gerência, porém eu tinha aquele sonho de fazer faculdade e eu queria fazer alguma coisa que me desafiasse. E o mercado ali era muito promissor em Uberlândia, né? Então, eu pedi demissão desse emprego para poder cursar, porque eu queria cursar durante o dia. Então, eu já tinha feito meu pezinho de meia para poder fazer o curso e eu queria também estudar no contraturno, né? Ir para o laboratório, fazer... Quer dizer, você era adolescente e já tinha uma mente de planejamento. Você planejou o que você queria, você se programou para isso. Olhando assim, é verdade. Porque se você pediu a demissão do emprego promissor, apostando num sonho que você não sabia como é que ia ser, fazer uma faculdade que já começou na desvantagem, ninguém acreditando. É que eu sentia que ali onde eu já estava no topo. Eu não tinha para onde crescer. Onde você estava trabalhando? Eu estava numa empresa pequena, eu fazia o gerenciamento daquele time e tinha acabado o desafio ali, né? Mas como é que você ia fazer, como é que você fez, né, para se manter durante o período de faculdade? Já que você é de uma família mais simples. Sim, eu fiz meu pé de meia antes, né, durante o trabalho ali naquela empresa. Eu ganhava bem, muito bem. Então deu para fazer isso? Deu. Sim, já estava alguns anos ali e eu consegui juntar um pouquinho. Depois eu continuei fazendo alguns trabalhos também durante a faculdade, mas eu sempre deixando um espaço para eu conseguir estudar junto com o curso, né? Além da aula ali, que eu fazia de manhã, à tarde eu ia para o laboratório. Quer dizer, você realmente se dedicou, foi uma imersão dentro da tecnologia, porque eu acredito que quando você começou a fazer o curso, e por não ser de família rica, não havia computador na tua casa. Não, naquela época ninguém tinha, né? Nem sabia o que era isso, né? Porque eu fui ter contato com o computador também, depois de formada em comunicação, com 20 e poucos anos, porque também não tinha condições de ter na minha casa. Naquela época tinha, era tudo mainframe. Quando eu comecei a trabalhar nas empresas, era computador de grande porte, né? Então, a gente não tinha computador em casa. Desktop enorme. Terminais, né? Terminais burros, não era computador na ponta. Era o computador de grande porte ligado a um terminal. E na faculdade já tinha os mais modernos, que era ali, eu lembro, o Itautec i7000. Aí a linguagem mais moderna era o DBase 3 na época, mas ali a gente aprendeu o que o mercado precisava, era COBOL na época, CSP da IBM, que eu aprendi depois já nas empresas, né, Mantis, aquelas linguagens mais antigas para ambiente de grande porte. E daí você já foi, depois de formada, você já saiu com uma proposta de emprego? Como é que foi essa... Foi outro desafio. Pois é. Que bom que você perguntou.
Foi bem, eu me formei bem na época que saiu licença maternidade 4 meses. E eu tava na idade que, assim, todo mundo pensa, agora vai casar, ter filhos, né? Daí não queria contratar por causa da idade. Eu fui indicada, como eu fui a primeira colocada, eu fui indicada para todas as grandes empresas da região, participei do processo e sempre no final, ficava até o final. Aí no final um homem era escolhido. Você tinha 24, 25 anos por aí? Menos, né? Mas não era casada? Não. Só que assim, era mulher. E aí eles já, vai engravidar. Eu não sei o que passou pela cabeça, mas assim, nada explica, porque se eu fui a primeira colocada, normalmente todo primeiro colocado já era escolhido pela... Mas há 30 anos, ser mulher era um peso. Era um peso, ainda mais com essa lei que mudou bem naquela época. Então, eu não fui contratada de imediato pelas indicações da universidade, diferente dos demais. E ali eu não queria nem podia ficar desempregada, né? Precisava me sustentar, as reservas já tinham acabado. E eu comecei do zero de novo na Granja Planalto como assistente administrativo na área de custos. Nem foi na área de tecnologia, então. Não. Só que ali eu entrei, fiz uma revolução. Na verdade, eu comecei, antes de ir para a área de custo, eu comecei no arquivo. No arquivo, revolucionei aquele arquivo. Eu fiz umas técnicas que todo mundo ficou encantado com a revolução que eu fiz. Aí o pessoal de TI se aproximou, comecei a conversar, eles sabiam que eu tinha feito o curso, logo me deslocaram. Que começou, então. Passei pela parte de custos, mas isso foi questão de meses, assim. Eu não cheguei a ficar nenhum ano no administrativo. Saí do arquivo logo, depois de ter repaginado o arquivo. Fui para a parte de custos e depois fui para a área de tecnologia. E aí, a tecnologia da Granja Planalto era ligada à Carfep Informática, que era uma empresa do grupo, empresa de informática do grupo, né? Então, eu comecei lá na ponta, desenvolvendo sistemas mais simples para o usuário final. E me destaquei ali também, comecei com muita produtividade. O responsável por parte da Carfep foi passando isso, né, para a matriz, e aí logo me levaram para a empresa de tecnologia mesmo, né, para a Carfep Informática, que prestava serviços. Eram 14 empresas do grupo de atividades diferentes e ainda prestava serviço para extra-grupo. Daí ali você ficou um bom tempo e começaram a vir as oportunidades. Ali foi uma escola, porque eram os melhores, sabe? Assim, era muito bem conceituada, era empresa de tecnologia de verdade de Uberlândia. Mas você também deveria ser minoria entre as pessoas que trabalhavam nessa empresa, né? Como mulher. Como mulher, sim. Olha, para falar a verdade, na área de desenvolvimento mesmo, eu só lembro de uma. Na época? Na época, só tinha uma a mais. E mais você? E eu, Vocês duas. Então, vocês começaram a fazer uma história, foram pioneiras lá na cidade de vocês. Sim. Né, nesta área. Aí eu fiquei 3 anos na Carfep, pedi demissão para uma oportunidade melhor, que era na Resende Alimentos. A Resende Alimentos era a empresa que melhor pagava na área de tecnologia do Brasil. E eu tive a honra de ser a primeira mulher contratada lá, porque eles não contratavam mulher. E aí, me falaram bem assim, só para você ter uma ideia do teste, a gente ficava dias fazendo o teste, e na época era tudo manual, né? Você tinha que codificar um programa em COBOL à mão. À mão? Fazer o fluxograma, os gráficos ali, né? De forma gráfica e tal, à mão, apagar, fazer de novo e tal. Terminou o fluxograma, vai, codifica. E era assim, era um vestibular mesmo, era muito difícil passar. Todo mundo dizia, você não vai conseguir. E aí, depois que eles me contrataram, ele falou assim, a gente teve que abrir uma exceção porque o seu teste foi tão superior aos demais que a gente não tinha como fazer. Nossa, vencer mais uma barreira, né? Quer dizer, o fato de ser mulher atrapalhava. Atrapalhava muito, né? Muito. Isso há 30 anos era muito forte. Hoje em dia ainda atrapalha em algumas coisas, mas era bem mais naquela época. Aí né? o cuidado que eles tinham, assim, foi muito legal também esse período, mas você via que eles não estavam mais de forma natural no seu ambiente. Não estavam Eles tinham que acostumados, cuidar né? com a forma que falavam, como se portavam, enfim, né? Eu dei assessoria para uma instituição, que eu não vou falar o nome, mas que a maioria era homens na diretoria, e uma vez um disse para mim, desculpa, ele tinha falado uma besteira porque eu estava acostumada a ficar só em homens na reunião. Desculpa, a Liliane tá aqui. Eu disse, não, finjam que eu não tô aqui. Eles começaram também a ficar sem graça de falar o que eles eram acostumados a falar porque eu estava ali na reunião.
Então, coisas assim aconteciam. Não sei se hoje ainda acontece. Acredito que menos, né? Mas talvez ainda aconteça. Hoje já tem uma representatividade maior, né, da mulher na tecnologia. Naquela época era bem difícil mesmo. Pois é, daí você foi, né? Trabalhou em vários lugares, acabou tendo uma oportunidade para vir para Blumenau, que sempre foi um polo de tecnologia. Sim. Né? Quando eu estava na Resende, veio aquela onda de terceirização. Aqui veio muitos anos depois e eu passei por ela. Mas lá em Uberlândia veio muito antes. Então, as empresas demitiam os seus desenvolvedores, seus analistas e contratavam como terceiro. Ali eu abri minha empresa, comecei a prestar serviço. Foi a melhor fase da minha vida, porque eu trabalhava por ponto de função. É como se fosse complexidade. Como eu era muito produtiva, o meu salário foi lá em cima. Aí foi onde você mais ganhava dinheiro. Comprei apartamento, estava pagando apartamento, eu tinha o carro que era consórcio, enfim. E aí foi passando o tempo, começou a ficar caro isso para as empresas. E aí vem as crises, o que a empresa faz? Primeiro, terceiros, né? Sim. Então, eu na época não fiquei desempregada, porém, quando eu vi, eu estava trabalhando por hora dentro da prefeitura de Uberlândia, com os sistemas todos parados, porque eles tinham migrado. Na época, a gente trabalhava com arquivo ainda, sequencial e indexado, e tinha... Na Carfep, a gente já estava trabalhando com banco de dados, e a prefeitura tinha migrado há pouco tempo. Então, os sistemas pararam, não tinha performance. Aí, era aquelas filas quilométricas lá fora do pessoal querendo pagar os impostos e não tinha como pagar. E eu ficava dia e noite lá dentro, o pessoal gritando no meu ouvido, porque sabe como era serviço público? Não sei como está hoje, mas enfim. Mudou então, alguma coisa. E eu já, assim, um pouco insatisfeita com o valor que eu estava recebendo, eu já tinha que baixar o meu nível de vida naquele momento. E um trabalho, assim, estava muito desgastante para mim, né? Foi quando o gerente da Chapecó Alimentos foi para Uberlândia e marcou uma reunião com profissionais ali para fazer entrevista e contratar pessoas para vir para Santa Catarina. Eu não ia, eu nem sabia dessa reunião. Um amigo meu falou, eu vou e tal, você não quer ir? Eu falei, quer saber? Aqui tá bem complicado, né? Eu vou lá ver. Nunca pensei em sair de perto sair de lá. Dos meus pais, nunca tinha saído, né? E fui, gostei da proposta, assim, era interessante, eu poderia continuar pagando meu apartamento, não precisava me desfazer de nada. Mas teria que se mudar, Mas né? teria que me mudar para Chapecó. Eu até pensei, eu vou. Ele queria que eu treinasse todo o pessoal, que aqui não tinha mão de obra nessa área que eu dominava, né? Treinasse o pessoal, implantasse os sistemas que eles já estavam 1 ano sem conseguir implantar. Eram os sistemas que eles compraram da empresa que eu trabalhava antes, da Carfep Informática. Sistemas de avicultura, que você já conhecia. Que eu já conhecia, né? Aí eu falei, eu vou, treino o pessoal, implanto, se eu não gostar, eu volto. Essa era a minha ideia, né? Vou ficar um tempo. Mas eu vi e me surpreendi, né? Assim, me apaixonei pelo estado. Falei, gente, isso aqui é outro país, não existe isso aqui. Porque Uberlândia, naquela época, em 92, já era assim, tipo São Paulo, né? Casas com terreno pequeno, muro alto, cerca elétrica. Você não podia deixar o carro em qualquer lugar que eles levavam. Se não levava o carro, levava as rodas ou quebrava os vidros. O rádio, né? Porque você roubava muito rádio. Muito rádio. Eu ia quase sempre para a faculdade de moto, enchia de cadeado, deixava do lado da janela e ficava vigiando. Porque de carro era bem perigoso. Assim, dentro da faculdade eles roubavam. Era bem complicado. Então, eu me apaixonei. Quando eu vi aquelas casas, assim, sem muros, aqueles jardins maravilhosos, né? Andar na rua a qualquer horário. Eu quero viver aqui. Não, as pessoas deixavam a chave na ignição no carro. Isso carro lá aberto, em Chapecó? Lá em Chapecó, em 92. Então, e aí eu resolvi ficar. Claro, não foi fácil. Eu gastava boa parte do meu salário no centro telefônico ligando para minha mãe à noite. O DDD, que era caro pra caramba. Não tinha celular, esse pessoal nem sabe, né? Os mais novos que estiverem nos escutando vão pensar, que mundo foi esse? Era carta que a gente enviava quando queria falar mais tempo, né? O centro telefônico era caro, era bem complicado, assim. Mas assim eu fiquei, logo trouxe a minha irmã para morar comigo. Em Chapecó também? Em Chapecó, consegui emprego para ela lá. Aí eu já não estava sozinha, então ficou melhor, né? E uns anos depois vieram meus pais. Eles vieram morar em Chapecó também? Não, eu já estava aqui em Blumenau. Daí você já tinha vindo para cá e eles vieram morar em Blumenau. Moram até hoje? Eles moram hoje do lado da minha casa. Eu consegui construir uma casa para eles, mas eles compraram inicialmente a casinha deles lá em Penha. Eles venderam aquela casa do conjunto habitacional lá.
E com dinheirinho compraram uma casinha ali em Penha. Eles têm a casinha deles lá ainda, tá alugada hoje. E eles moram aqui do meu lado porque eles já estão precisando ficar próximo, né? Sim. Cuidados, levar no médico. Mas daí você veio para Blumenau, ainda solteira? Eu me casei aqui. Em Blumenau. Sim. Eu pergunto isso, gente, porque ela tem essa história, né, de desafios na área tecnológica, mas teve desafios pessoais também, porque depois de um certo período, né, casou, você teve gêmeas, né, Sim. mas você teve alguns problemas de saúde que você também teve que enfrentar sendo mãe, né? Como é que foi esse processo? Ainda trabalhando fora, como é que você conseguiu? Foi bem complicado, mas a única rede de apoio que eu tinha era minha mãe. Ainda bem que ela estava aqui, né? Que já morava aqui, lá em Penha. Mas ela vinha, ficava um tempo comigo. Aí, finais de semana, quando ela não estava aqui, finais de semana, a gente sempre ia para lá com as meninas. Então, a gente ficava nesse vai e vem, sempre, né? Entre Penha e Blumenau. Mas eu realmente estava com um problema de ler. Eu não conseguia nem pegar elas muito tempo, brincar com elas, assim, tava eu me recuperando de cirurgias, inclusive, né? Então, foi bem complicado, assim. Mas passou, né? As minhas filhas tinham refluxo, então até para contratar empregada era complicado, elas não ficavam, nem enfermeira queria ficar lá em casa, porque elas choravam dia e noite. E aí, a única forma de elas ficarem caladinhas ou era mamando, ou era no colo, balançando. Nossa, e duas, né? Não era uma só. Aí eu tinha aquelas almofadas de amamentação, assim, que você coloca as duas de uma vez, né? E elas mamavam o tempo todo, E a gente demorou a diagnosticar o refluxo, o médico não tinha certeza, não queria dar remédio. E aquilo chegou a um ponto que, assim, eu já estava desmaiando de fraqueza pelas escadas da casa. Eu não dormia, não tinha tempo quase para comer, porque elas mamavam o tempo todo. Fui definhando. E assim, amamentar duas é muito pesado para a mãe, né? E você estava de licença maternidade? Estava. Era ainda carteira assinada numa empresa? Sim, eu estava, na época eu estava na Karsten. E eu voltei com 5 meses, porque como as meninas tinham asma, bronquite, porque nasceram prematura, até assim, eu tomei aquelas injeções para amadurecer pulmãozinho e tudo, mas aí a questão digestiva parece que não amadurece na mesma velocidade, né? Não tem como acelerar esse processo. Então, elas tinham refluxo, e eu acho que por causa do refluxo gerava essa questão de bronquite, de asma, né? Porque acaba indo pro pulmão, né? E aí, então, o médico pediu 1 mês a mais. Então, eu acabei ficando 5 meses ainda com elas em casa e depois voltei a trabalhar. E como foi conciliar essa coisa de mãe, de crianças com problema de saúde? Você teve problema de saúde e ainda tem que se concentrar numa área que é extremamente racional. Como foi isso? Olha, não foi fácil, não, mas a gente foi vencendo obstáculo a obstáculo. Eu lembro que na época eu tinha um apartamento lá na Vila Nova. Aí eu comprei uma casa perto do trabalho, porque eu queria continuar amamentando as meninas. Então, a gente se mudou antes de eu voltar a trabalhar. Então, eu continuei. Claro, eu tive que inserir, naquele momento a gente inseriu outra mamadeira, até porque o médico já tinha diagnosticado o refluxo, então tinha que ter uma mamadeira mais grossinha para segurar mais. Então, eu amamentava de noite, de madrugada, na hora do almoço, e nos intervalos era uma mamadeira de aveia. Então, aí consegui conciliar, assim, eu tava tão feliz de voltar a trabalhar que... Mas elas foram pra creche daí? Aí tiveram que ir. Aí começaram as ites todas. Pois é. Quer dizer, é complicado, né? Não, ser complicado. mãe, ter as crianças com problemas de saúde e você ainda ter que se concentrar, porque você trabalhava com desenvolvimento. Não era fácil, não. E, tanto que, quando eu voltei, eu tinha esse problema de ler, eu já tava com o INSS acabou me reabilitando, eu não podia fazer mais trabalhos operacionais. Então, lá na empresa, eles me deslocaram para a área de gestão. Eu conhecia muito da parte de custos e preços, informações gerenciais, eu estava à frente de todos esses maiores projetos, né? Então, por conta, né, desse conhecimento todo, nós precisamos aproveitar o conhecimento da Cláudia e vamos desenvolver o nosso sistema de gestão. Na época, tinha um presidente que que veio da Cavo, que é uma multinacional, né, faz parte de um grupo, onde a Danaher é que divulga a forma de fazer a gestão das empresas. Nós implantamos na Karsten o mesmo sistema de gestão da Danaher, dessa multinacional. Então, baseado na Lean Manufacturing, Lean Office, gestão à vista, enfim. Fizemos uma revolução na Karsten também, me orgulho de ter participado desse processo.
E foi muito legal. Então, eu já estava mais tranquila, porque eu não estava tanto no operacional. Ah, sim. Fiquei um tempo, foi difícil, mas logo desloquei para outra área. E você diria que todas essas dificuldades, né, para se firmar numa área que era masculina, depois dificuldades, quer dizer, nada veio fácil na tua vida, né? Não. Dificuldades na gravidez, né, com 2 crianças, com problemas de saúde, dificuldades para tua saúde, tudo isso foi o que te preparou, porque você tem um trabalho muito bom também no social, né? Foi olhando tudo isso que você pensou, vou me dedicar, vou ajudar outras pessoas. Como é que foi para chegar nisso? Sim, eu penso que sim, desde o início essa vontade de querer vencer, por exemplo, na tecnologia, de ser exemplo para minha família, para as outras mulheres, para as minhas amigas, mostrar que é possível, já era essa vontade de ajudar, né? Mas não estava claro dentro de mim. E a partir do momento que eu tive tanta dificuldade, principalmente com as minhas filhas, aquilo começou a mexer muito. E eu falei, gente, olha o estado que eu cheguei por falta de informação. Eu não me cuidei suficientemente, eu não sabia que eu precisava suplementar, eu não fazia os alongamentos que precisava. E eu tinha vontade de levar isso para as pessoas. Então, um dos projetos relacionados à saúde, hoje a gente dá palestras nas CIPATs, nas empresas, contando a minha história e falando o que eu aprendi, não só eu, que hoje eu já conto com um time, né, da área da saúde, fisioterapeutas, nutricionistas, enfim. Então, a gente ajuda as pessoas a não chegarem onde eu cheguei, né? As mulheres, principalmente, Principalmente. né? Elas podem trabalhar fora, elas podem ter filhos, elas podem ter várias responsabilidades, mas elas não podem descuidar delas. Essa foi a grande lição que ficou para você? Essa foi a grande lição. E hoje, eu uso essa ferramenta onde a gente negocia a suplementação com a Hive, para levar a oportunidade das mulheres trabalhar de casa, junto com os filhos também, que era outra coisa que me incomodava. Não é só a questão de eu ter ficado doente e não ter me cuidado, mas eu não ter curtido a maternidade. Eu penso que toda mulher merece curtir a maternidade. E uma forma disso acontecer é trabalhar ali junto com os filhos, por que não? Mas né? Se fosse hoje, você teria conseguido, né? Porque as coisas mudaram muito depois da pandemia. Sim, é verdade. Hoje, mesmo na tecnologia, eu mesma fiquei em home office muito tempo, né? Que até pouco tempo eu estava empregada ainda como gerente de tecnologia da Ambev Tech, então eu fiquei esse período todo em home office. E tanto que deu tão certo que o pessoal não quis voltar. 80 e poucos % não voltaram. Amigas que trabalham em empresas grandes de tecnologia em Blumenau, que veio o híbrido, né? Você trabalha 3 dias em casa, 2 você vem na empresa. Funcionou bem para produtividade. Então, para quem é mãe, isso daí é excelente. É fantástico. Né? Então, essa é uma barreira que hoje já não existe tanto, mas que naquela época tinha. Mas eu considero que a principal aqui, vamos ver se é isso mesmo, por outras coisas que você me contou, outros problemas de saúde que você teve, né? Você focou tanto em provar, eu sou mulher e posso estar na tecnologia, porque a mulher tem que ser melhor que o homem 2 vezes para eles acreditarem que ela pode. Não é só na tecnologia, tá? Nas outras áreas também. É mulher. Então ela faz o dela igual um homem faria e faz mais um pouco para mostrar, eu sou mulher e posso. Tudo isso te trouxe alguns problemas de saúde, um pouco de questionamentos sobre a vida. Você diria hoje, né? Uma moça que esteja começando hoje, de 20, 23 anos, 25, as tuas filhas, que têm 20 e poucos, né? 19, o que você fala para elas? Olha, eu sempre digo para respeitar os seus limites, né? Um médico um dia me falou, Cláudia, se a tua mente não para, o seu corpo para. Vai chegar um momento ele te força. que ele te força a parar. Foi isso que aconteceu comigo. Se você não faz isso de bem, vai vir de outra forma. E realmente é bem como você falou. Eu sentia que eu precisava trabalhar o dobro para provar que eu merecia estar à frente daquele time, daquele projeto, porque eu sempre ouvia assim, ela assumiu esse projeto para justificar o salário. Não me aceitaram facilmente, porque eu já vim com salário grande aqui, a cultura era de todo mundo começar lá no almoxarifado, na engomadeira, para depois chegar na TI, né? E uma cultura um pouco machista, porque a gente sabe que a cultura no Médio Vale, no Vale em geral, é um pouco machista até hoje. Então, tudo que sai fora do que eles achavam que é normal para mulher, como assim? Como que ela ganha mais do que fulano? É bem verdade. Então, você acaba fazendo mais para provar o porquê que você está ganhando aquele salário. E não que já estivesse certo, não. Ela ganha porque ela tem esse conhecimento para entregar. Então, você acaba tendo que provar, mas daí, nesse caminho, eu acho que as mulheres esqueceram um pouco de se cuidarem. Isso. De cuidar de quem elas são. E daí vem os problemas de saúde, obviamente, né? Sim. E quando você falou ali de o empreendedorismo, né? De levar oportunidade para as mulheres, tecnologia hoje já rompeu essa barreira. Dá para
para trabalhar Pois no home é. office. Porém, Já é possível. aquelas né? mulheres que não têm uma qualificação para tecnologia, por exemplo, que vão fazer um trabalho mais operacional, Tem que procurar outro caminho. tem que procurar outro caminho. Então, esse meu projeto é nesse sentido. Não precisa de tanta qualificação para você trabalhar na venda no digital, né? Trabalhar com venda direta. Mas que com produtos de projeto é esse qualidade. exatamente? Vamos explicar, porque vai que alguém que está ouvindo aqui se interessa, né? Que projeto é esse? Eu tenho a empresa Geração Jovem, né? O nome da tua empresa é Geração Jovem. Isso. Que presta serviço, eu sou líder de expansão da Hive, significa colmeia, que é um trabalho... Hive é uma marca? É uma marca. É uma nova marca, porém de uma empresa já consolidada no mercado, né? A Biang, que já é sucesso absoluto no digital. Então, a Hive veio com a expertise do digital, inteligência artificial, com produtos de primeiríssima qualidade, né? Qualidade premium, formulado por doutores, fórmula limpa e pura, que Mas eu valorizo que produto muito. é esse? Suplementos para saúde 360 graus. Então, trabalhar de forma preventiva a saúde, que também fecha com o meu outro objetivo, que é levar saúde e longevidade para as pessoas. Que teve que né? aprender pela dor, Pela né? dor eu aprendi, Então, aí eu não quero que as pessoas passem pelo que eu passei. Que não tem necessidade, né? Que elas podem ter toda uma trajetória de sucesso como você teve, mas pode ser mais leve. Exato, perfeito. E é isso, então, de uma certa forma, enquanto você cuida da sua saúde e da saúde da sua família, você desenvolve o seu negócio sem a barreira com liberdade, né, geográfica. Não é nem só de Sim. casa, de onde você estiver. Eu fui pra praia com a família, ok, trabalha de lá se quiser. Mas esse projeto teu, ele é tipo, agora eu vou falar, acho que a Rinodê, nem sei se existe mais, é semelhante a uma Rinodê, uma Gilnesse, que essa não existe mais, né? A Junés saiu do país. É. O modelo de negócio é network marketing para todas elas. É parecido, então. Porém, assim, eu estudei muito educação financeira, Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre, negócio do século XXI. É um negócio do século XXI, até era uma vontade que eu tinha. Por que aqui no Brasil não dá certo? Nos Estados Unidos, esse modelo de negócio é que sustenta o PIB em toda grande crise. Que quando tem crise, tem desemprego, o que essas pessoas vão fazer? Principalmente aquelas que não estão totalmente qualificadas para determinados cargos. Elas têm que achar uma forma de trabalhar. Sim. Então, normalmente, nos Estados Unidos é network marketing. As pessoas acabam trabalhando com 3 até 4 empresas de network marketing ao mesmo tempo. E sustentam suas famílias e se sustentam, né? Então, aqui existe muito preconceito, porque tinham empresas aí que entraram como se fosse, mas na verdade não era. Teve também alguns golpes, digamos assim, as pessoas ficaram com o pé atrás. Isso. Então, existe uma regulamentação, a gente precisa conhecer, que é na BVD, explica certinho o que é uma empresa de network marketing e o que não é. Então, as pessoas entram enganadas, do tipo, você vai cadastrando pessoas que você ganha dinheiro. Se falar que só por cadastrar pessoas você está ganhando dinheiro, tem coisa errada. É pirâmide, gente. Agora, se tudo que você ganhar, qualquer uma dos tipos de bônus, for relacionado à venda de produto, existe produto, é pela venda que você é remunerado, então tá ok. E são produtos voltados para a saúde. Isso. Quem quiser conhecer, tem o site. É Hive mesmo, como se fala? É behive.com.br. Mas como é que a pessoa escreve? B-E... H-I-V-E. B-Rive, para entender como é que escreve. Mas o Rive é o H, tá, gente? .com.br ou só .com? .com.br. Eu acho que, né, agora eu fiquei na dúvida. Daí eu tenho a minha página, né, que no meu perfil dá para o pessoal pegar pelo link lá. Meu perfil é claudia.s.lindner. Então, ali tem os links da loja para vocês conhecerem. E agora, nós já estamos em cima do laço, mas uma pergunta interessante. Porque você está fazendo um trabalho que, na verdade, não com toda essa tecnologia, com toda essa gestão, sempre existiu. Vamos pegar, assim, lá da antiguidade que todo mundo sabe. Vendedora do Avon. É um exemplo, né, que existia já lá quando não existia computador, não existia WhatsApp, não existia nada. A mulher queria ter uma renda dela mesmo, tendo que cuidar dos filhos, da casa, vendia Avon. Certo. Né? Era Avon, tinha um outro que agora eu esqueci o nome, mas Avon acho que é o exemplo mais conhecido. Agora, claro, são para outros produtos, demanda um pouco mais de conhecimento, mas basicamente seria isso, né? Como é que você diria todo o conhecimento, toda a tua carreira na tecnologia, tudo que você estudou, hoje você está vendendo? Você não precisaria ter a faculdade que você teve para fazer o trabalho que você faz hoje, né? Mas acredito que ajuda. Como é que você vê tudo isso?
Olha, o porquê que eu desenvolvo esses projetos é propósito. Então, independente do resultado, para mim, já está se pagando. Porque hoje você não depende disso para viver. Não dependo. Agora, se eu conhecesse esse modelo de negócio, tivesse estudado, talvez eu nem teria feito as faculdades que eu fiz. Por isso que eu quis fazer essa pergunta. Ele tem, se vocês lerem esses livros que eu falei, nossa, vocês vão ficar impressionados o potencial que tem esse modelo de negócio. Eu ainda trabalhando como gerente de TI, em paralelo eu desenvolvi na Juness. Cheguei a viajar para o mundo inteiro com o resultado que eu tive. E não se desgasta tanto, né? E não se desgasta, é uma forma gostosa de trabalhar. Então, pode ser muito mais leve a vida da gente. É isso que eu quis dizer, porque tem muitos jovens que crescem com os pais. Por exemplo, eu vou dar o exemplo da minha sobrinha. Minha sobrinha já está com 27 anos, mas quando ela fez ali 18, 19... A minha irmã começou e eu também. Você vai fazer uma faculdade? Vai fazer uma faculdade de quê? O que você quer para a tua vida? Como é que vai ser a tua vida? É uma cobrança que muitos jovens recebem, né? Uhum. E às vezes eles nem sabem o que eles querem. Aí passou um tempo, ela tentou uma faculdade, tentou outra. Eu disse, olha, vou te falar uma coisa. Não necessariamente você precisa fazer uma faculdade, mas seja bom naquilo que você escolher. Exato. Né? Então, talvez isso fique também para os jovens, porque hoje em dia uma faculdade já não é garantia de nada, como era há 30 anos. Há 30 anos, a única forma de você mudar o teu estado, né, do que você tinha para o que você queria, era passando por uma faculdade. Hoje em dia, o mercado ampliou. Uhum. Né? E isso que você está mostrando aí, ninguém precisa ter uma faculdade para fazer esse tipo de trabalho, mas apenas se dedicar, um né? dos melhores naquilo que faz. Como, por exemplo, você deu o exemplo da Juness. O Serakids, ele não tem faculdade. E ele era o número 1 da Juness no país. Mas estudou o produto, estudou formas de atender. E trabalhou Quer muito. Dizer, uma coisa que talvez o brasileiro tenha que aprender nos dias de hoje é que não necessariamente você tem que ter uma faculdade para você ter uma profissão rentosa e que você goste. E principalmente para as mulheres que realmente, como você disse, querem acompanhar os seus filhos, sim, né? Talvez é a solução. Porque a mulher, ela fica dividida, né? Quando ela é mãe... Nossa, eu não posso abandonar meu filho. Eu tenho culpa até hoje, porque eu achei que eu não acompanhei o quanto eu gostaria. Só que também, se ela fica só dedicada ao filho, lá na frente ela vai se arrepender. Eu fiquei para trás. Os extremos são ruins, né? É complicado, você precisa conciliar. Senão você fica fora do mercado, quando você volta você tá perdida. Não, e até os teus filhos olham para você, minha mãe não trabalha. Ninguém sabe o que é cuidar de uma casa. Mas é bem assim, tá? Os filhos precisam sentir orgulho da gente, né? Do ver que a você gente faz. Como referência. Minhas filhas falam pra mim, você é referência pra mim. Porque não desmerecendo o trabalho de cuidar de uma casa, porque é difícil, mas o filho se orgulha quando o pai faz uma diferença em alguma coisa. Os pais, a mãe, né? Então... Como agora nos outros projetos sociais que eu tô fazendo também, nossa, ver o olhinho delas brilhando quando eu conto, né? O projeto Guru para Guri, o Doces Magnólias, enfim, são várias outras coisas que nesse momento eu posso fazer, que estão me realizando como pessoa, como ser humano, e que antes eu não poderia, porque eu estava correndo atrás de deixar um futuro melhor para elas. Né? E não tem como mudar isso, porque a gente, né, veio de uma época em que só se fazia faculdade, a mulher tinha que trabalhar 2 vezes mais para provar que ela podia num reduto masculino. Então, que bom que você aprendeu, mas eu acho que hoje talvez você está dedicando boa parte da tua vida para mostrar para essas mulheres mais jovens, né? Dá para fazer tudo isso de uma maneira diferente. Mais leve. Né? Mais leve, sem tantos problemas de saúde para você, sem se cobrar tanto. Exatamente. Né? Então, talvez esse é um dos teus propósitos hoje em dia com todos esses projetos que você está envolvida. Com certeza. Então, quem quiser conhecer melhor, pode entrar lá no teu perfil. Nós vamos colocar na legenda também, porque já estouramos o prazo, né? Quando a gente começa a falar com gente inteligente, o prazo voa. Né? E eu agradeço todo mundo que acompanhou. Vou pedir para curtir, compartilhar. Mostre para suas filhas, para suas netas, mulheres mais jovens, né? Que elas não precisam estar nessa pressão tão grande. Que mensagem você deixaria para essas mulheres mais jovens, Cláudia? Não desistam dos seus sonhos, vocês conseguem sim ter sua família, seus filhos e ainda assim ter muito sucesso na profissão que vocês escolherem, né? Basta ter resiliência e saber dosar, equilíbrio. Equilíbrio, acho que é a palavra-chave. Para não chegar lá nos 40, eu tô com esse problema de saúde, eu tô com esse problema, isso aqui é porque eu me dediquei demais, porque realmente uma LER, e eu tenho LER, por isso que eu te falo, é o movimento repetitivo, é de você se dedicar ao trabalho e esquecer, quando tá doente você diz, não, só mais um pouco, só mais um pouco. Bem isso.
e daí a Ler se instala. E tem outros problemas de saúde hoje em dia, por exemplo, nós somos um dos países mais ansiosos do mundo. A ansiedade está tomando conta, principalmente das mulheres, porque se cobram. Porque eu tenho que ser uma boa profissional, porque eu tenho que ser uma boa mãe, porque eu tenho que casar, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? É muita cobrança. Então, aprender a passar o processo sem tanta cobrança. É verdade. E se não dá para casa estar 100% limpa, não tem problema. Né? Prioridades. Prioridades. Cuida do filho, dá atenção pro filho e deixa a casa um pouco. É verdade. Né? Porque a gente nunca vai conseguir ser nota 1000 em tudo. Uhum. É impossível. Então, acho que essa é a lição que fica. Procurem o perfil da Cláudia, né? E até a próxima. Até. Obrigada, gente.